Locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h06. Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias. Hoje é... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é terça. Não, 3 de setembro. 3 de setembro. Que é terça-feira, obviamente, eu sei, até porque ontem foi segunda. Com certeza. Amanhã vai ser quarta-feira. Isso. Hoje é dia 3 porque ontem foi dia 2. Amanhã é dia 4. Chegamos, hein, gente? Dia de jogo do Bugre, né? Daqui a pouquinho às 9h30 da noite. Nossa. Tarde, hein? Ô Confederação Brasileira de Futebol. É brincadeira. Que isso, hein? Não Hoje eu vou, nada, que nem não. diz André Berenguel, parafrasear o nobre colega Batista. O Batista fala que lugar de bugrino vivo... É no brinco. Mas hoje lugar de bugrino vivo é no sofá, né? Porque 9h30 da noite, velho. É difícil. Assim, Difícil, hein? Pessoal judia do torcedor. Que isso? Numa terça-feira, Carlão. E semana que vem, que é segunda, ou da ponte? Nossa, 9h30. e tem toda a questão do deslocamento, do trânsito. Você vai chegar em difícil. casa 1h da manhã. Quem vai de ônibus não tem ônibus pra voltar. Exato. Por exemplo, esse jogo, eu estarei nesse jogo. Sim. Vou lá no estádio. Vai. O jogo vai terminar 11h30. Devido ao trânsito, eu vou chegar em casa 2h da manhã, Carlão. Como que pode um o negócio brinco de ouro é desse? muito longe, né? É bem complicado, uma hora dessa, numa segunda ainda. Eu vou chegar aí, eu tô prevendo ventania pro fim do dia ainda, hein? Ai. Vai chegar 2h. Por causa do trânsito, Pô, cara. nem Itaquera tem um trânsito desse. Alguém avisa pra ele que o jogo é em Campinas, não é lá no Couto Pereira. Nossa, mãe. Guarani e Coritiba, e pode anotar aí, hoje eu falo no começo do programa, Boa. o Guarani não perde o jogo de hoje, vai ganhar, e não só vai ganhar, vai atropelar. Ah, mas não precisa também exagerar, né? Uma hora Vamos- dessa, o elenco do Coritiba reunido pra pré-eleição. Pô, Jorginho Campos, vem aqui. Vamos ouvir um negocinho, olha o que estão dizendo de tem vocês uns aí, loucos ó. aqui em Campinas Olha o que que eu estão conheço dizendo bem. de vocês. Quem tá lá, o Jardim Cantinflas? Não. Jorginho Campos. Jorginho Teco. Campeão. Aliás, por onde anda o Cantinflas? Cantinflas, verdade. Por onde anda, hein? Lembro do Jorginho Cantinflas. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Lupeta. Boa tarde, Fábio Scheibe, em Terras de São José. Fábio Scheibe, já separei uns 80 convites ainda. Você não me decepcione, hein? Olha aí. Foi Vai ter um mercado paralelo? Foi difícil negociar essa data com a Dona Onça. Já tá tudo certo. Você não me decepcione, hein? 5 de Vamos outubro. lá. Então tá bom. 5 de outubro, 7h17 da noite. Não, 7h17 pra alguns. Pra outros vai começar 4h30. É. Esse dele já me é. desanimou metade aqui. Mas vamos tentar, vamos Já- tentar. dos 80, 40 já ficaram de fora. Bom, 991869070 é o WhatsApp aqui da CBN. Você participa, manda mensagem. Lembrando que no meio de semana a gente não tem Brasileirão. Por conta da data FIFA. Nós temos o Jogo do Brasil na sexta-feira, 10 horas da noite. Aliás, baita horário numa sexta, hein, gente? Não, Mas tem Série B. posso fazer uma pergunta? Se hoje você vai chegar 2h da manhã pro jogo 9h30, na sexta, previsão de chegada mais ou menos em que horas? Mas, não, sexta o jogo é aonde? O jogo é lá no Couto Pereira. Não, sexta-feira o jogo é na onde? O jogo da Seleção Brasileira. Couto Couto Pereira. O jogo da Seleção Brasileira no Couto Pereira. É. Ah, mas é que assim, o local, você sabe, eu tô em Campinas, não vou pra Curitiba. tá. Sim. Eu vou assistir num bar, só que esse bar fica longe. Fica longe. O jogo vai terminar por volta da meia-noite. É. Acho que 3, não, 5 horas da tarde eu tô no Taquaral pro vôlei. 5 da tarde eu chego lá no Taquaral pro vôlei em cima. Mas porque Couto Pereira, esse lugar é longe, faz parte.
Bom, manda mensagem aí pra gente. Hoje é dia do quê, Lupe? 3 de setembro tem alguma coisa especial, não tem? Dia do biólogo. Parabéns Opa! pra você que fez Parabéns. Pô, eu biologia. queria dar um grande abraço, então, pro nosso colega Carlão de Freitas, né? Biólogo? Isso, por quê? Nossa Biólogo, planta notícia que é uma barbaridade. Ô, louco, jamais. isso mesmo. Deus me livre. É verdade. E se alimenta como um Ah, animal, né? Ah, grande. O biólogo, tem biólogo ouvindo a CBN? Não tem, será? hoje não vai ter. Tem. Não tem. Essa Qual foi o profissão último? tão Ontem foi de importante. Kombi, né? Ontem da Kombi chegaram várias fotos aí, mas as Kombis... Não era um Kombi, Não né? era Tinha uma que era Kombi. Fiorino, não era É, Tem que Kombi. ser combosa, aquela É, da aquela Volks, raiz. né? Sim. E se for aquela que vem com chopp, é melhor ainda. Nossa, essa é boa. Mas hoje Dia é do assim- biólogo. Aliás, E hoje no brinco vai ter lá, né? Aliás, Sempre tem. parabéns pra Biadade, hein, velho? O US Open Biadade, fazendo o US bonito. Open chegando nas quartas de final. Não sei quanto tempo fazia que o Brasil não chegava, hein? Amanhã é jogo dela, hein? Parabéns pra Biadade, jogando muito, muito mesmo. Quem que ela vai enfrentar, Carlão? Ah, ela classificou. Não sabe, né? Não consegue. Não, o problema não é que não sabe, o problema é que é a sopa de letrinhas. Ah, deve ser com certeza russa. Alguma coisa cova, né? Kurnikova, É. aquelas coisas. Ah, a Kurnikova é famosa. É, vou Eu tô pegar torcendo, aqui. joga hoje, né? O que eu tô torcendo, o francês Tiafoe. É, France Chaffel. Chaffel. Joga hoje. É americano, velho. Eu achei É, que era norte-americano. francês, mas é norte-americano. É, norte-americano. Tá jogando muito, tá num bom Eu momento, assisti viu? um jogo dele contra o Ben... 3-2. Shelton. Jogo duro. Dois Ben norte-americanos. Jorge Ben. Não, Jorge Ben Jorge? Shelton, molecão. Bom também. Nossa, Jorge que Ben jogão. Jorge, grandes músicas. Bom, William Cabelo mais uma vez não está, né? Inclusive a direção da casa está repensando a continuidade dele no programa, porque não adianta nada. A gente faz um programa, Mas, o cara Léo, não vem, não participa. não... Vamos ser sinceros aqui, você recebeu os áudios dele no... É, domingo. e depois vem querer justificar, eu tô com isso. E tô sabendo que foram 3 CIDs diferentes pra cada chefia. Sim. Pra uma chefia, intoxicação alimentar. Pra mim, eu tô com uma gripe, tô com dor no corpo, não sei o que lá. E pra outra chefia foi Insolação. a verdadeira. Não, foi a verdade. Insolação devido ao Tem que falar excesso o- de álcool. Mas enfim. Decide Mas o que vamos ele lá. tem. Ele mora a 3 quilômetros do Ítalo Mário Limonge. O jogo foi às 10 horas da manhã, foi pros pênaltis, acabou ali 10, meia, lá meia no jardim de festa, né? Isso. Salão lá de no- festa. Aí o que acontece? Ele falou que foi a pé. Nossa. Ah, Ele chegou calibrado, exatamente. calibrou lá, calibrou no final e foi embora. Perdeu o jogo. Perdeu o jogo, tá pé da vida. Mentalmente Ah. Então, enfraquecido. Pé da vida. Tomou mais ainda e veio caminhando por volta de Ou meio-dia, seja, 1h da tarde, num Imunidade sol fraco. baixou. É, pegou. É, Ele já não tá bom, a dobradiça já não tá funcionando bem. exatamente. Aí a consequência disso tudo, o que que é? Atestado. Uma semana de atestado. Exato. Tá igual eu que fui dar uma volta na lagoa com o André Berenguel, 3 dias sem trabalhar depois. E sem beber nada, hein? O Eliel, a Biedade, ela enfrenta a Carolina Muchova. Ah, não Mais é tão fácil, difícil. é a não é tão tcheca. difícil. Carolina Muchova. República Tcheca. Mas você sabe que o importante não é quem tá sentado na cadeira. O importante é a cadeira. O sarcófago vai ter hoje. Claro que Porque vai. eu providenciei, eu fui atrás, conversei com o pessoal do SEDOC, do Acervo EP, e eles me passaram um jogo que aconteceu Jogo no do Guarani? jogo do Guarani hoje, e que foi lançado no mesmo ano dessa música. Não, o jogo... O jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. 93, 94. Ah, mas aí Cara, você quer pegar de 90 a 99? Pra dar Não tem aquela problema, pra dar aquela cercada. cercada? Vamos ser honestos. Débora Blando cantava demais. Débora Mando, boa. Cantava demais, cantava demais. Criatividade. Não, mas Sou muito fã. Não, porque sabe o que acontece? O Carlão vem com essa história. Ah, 93. Ah, 96, cara, 97, 98. Ah, pode ser 99. Ele vem com a década completa. Aí não tem sarcófago que resolva. Auge da banda Eva. E é o seguinte, pro primeiro que acertar o sarcófago de hoje, tem caneca da CBN. É só mandar aí no tem Google. 9186-9070. Começamos o Arena CBN. Aê! Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tendo
dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h17, de volta com o nosso Arena CBN. E aí, Fábio Scheibe, o que você me conta nesta terça-feira? Quero saber de você. Como diria aquela baita música do Caetano Veloso, né? Como vai você? Maravilhoso. Tudo certo por aqui, semana sem jogos, semana mais tranquila, né, Liel? A gente tá voltado aí para a finalização da janela de transferências, muitas contratações no futebol brasileiro. Mais de 100 jogadores contratados pelas 20 equipes do futebol da Série A do Nacional. E algumas chamam atenção, né? Como jogadores vindo, né? Provenientes de países tão diferentes, né? Tem da Irlanda do Norte, São Paulo contratando jogador da Irlanda do Norte, o Santos da Gâmbia, o Grêmio tem um jogador que veio lá da Dinamarca também, o Vasco contratando o belga. O futebol brasileiro está se formando um centro do mundo realmente nos últimos tempos, com bastante injeção de dinheiro aqui. O futebol brasileiro pode se tornar uma grande potência mundial também, né? Também acho. Em termos de oásis, né? Em termos de investimento, porque potência em termos de revelação nós já somos, né? Sim. O Brasil é um dos países que mais revela jogadores. Agora, em termos desses caras jogarem aqui, é o que a gente precisa também, né? Mas os caras vazam. Mas o Pô, que esse acontece? filme que tá passando é pesado, hein, velho? É um casal que tem. É, esse filme da Sessão da Tarde. Como é que ele chama esse filme? Esse, eu não lembro o nome agora, mas só de ver eu já choro. Ô, Eliel, é o seguinte, eu até comentei isso no programa da manhã. Eu acho interessante essa chegada de jogadores de outros mercados, né? Irlanda do Norte, jogadores da África, Dinamarca, vem aí um espanhol. Mas eles não vão conseguir se adaptar ao futebol brasileiro. Eu fiz uma comparação, São Paulo jogou 52 jogos. O rapaz da Irlanda do Norte, o Lewis, né, que veio, ele fez 38 Lewis na Hamilton. temporada passada. Ou seja, São Paulo em setembro já fez muito mais jogos que ele jogou durante um ano, durante uma temporada. Então, assim, eu acho legal, eu acho interessante, pode dar certo, mas tem tudo para não dar certo por conta do calendário brasileiro. O calendário brasileiro é uma máquina de moer atleta. Engraçado, eu concordo, acho que é um calendário que realmente judia do atleta. Calendário brasileiro? Agora, o que fazer para melhorar? Muita gente fala dos estaduais. Nós aqui do interior, a gente torce pelos estaduais, né? Porque, poxa, pega um Palmeiras aqui em Campinas foi um fenômeno. Pega um São Paulo, um Corinthians, né? Nós do interior, a gente clama e precisa do Campeonato Paulista, né? Que é uma potência. Agora,
como fazer para enxugar, né? Deixar esse calendário um pouco mais humano para esses atletas. É difícil, né? E essa questão do campeonato estadual, a gente tá olhando pro nosso umbigo Sim, aqui, sim. né? A gente tá olhando pro nosso prisma. Mas se a gente for pegar o mercado do futebol brasileiro, os jogadores que reclamam de calendário, os jogadores que atuam em competição, isso aí é 3%, porque a maioria depende dos estaduais para ter exemplo, o leite, para ter a comida em casa. A Série D acabou Dura agora pra trabalhar. Inter de Limeira, que ainda Acabou, chegou. os caras não têm, Acabou. setembro, outubro, novembro, dezembro, são 3 meses, dependendo dos contratos, tem gente que não vai receber. Pra ganhar o que eles ganham, rapaz, dura é trabalhar 6 vezes por semana, descansando um dia só, 8, 9, 10 horas por dia, ficando preso em trânsito. Mas o próprio pra jogador, ganhar 2 o jogador de futebol. Tá bom, Eliel, mas beleza, mas esses caras ganham isso. Mas Ganha o jogador nada. de futebol genuíno. Mas não trabalha 6 dias por semana. Tá, mas a gente precisa Tem entender. bicho, tem premiação, trabalhador Tá não tem bom, nada Eliel, disso. mas você tá falando de quem? Vamos pegar os times que foram eliminados na primeira fase da Série D, que acabou vai fazer 2 meses. E aí? Santo André. Santo André. É porque Mas o cara não fica o sem Chay- trabalhar. O cara não fica sem trabalhar, ele vai pra outro time, vai pra outro estado, tá tendo um monte de Copa Só que aí, um monte de coisa. Então, são competições estaduais. Copa Paulista, Copa do Mato Grosso, é tudo estadual. Então, os estaduais, eles prejudicam os grandes. Mas ele é fundamental para os times médios e para os jogadores que não Mas têm agora, os contrato. estaduais sem os grandes também. Não, eu concordo com o Eles que ficam vocês estão esvaziados, falando. né? O que eu não concordo é quando o cidadão diz, o calendário brasileiro. Pô, em qual profissão que você trabalha 6 meses, 8 meses no ano? Ultimamente você tá tendo que trabalhar 13 meses dentro de um ano só? Mas você ganha. Você ganha todos os meses que você trabalha. O jogador de futebol Ganha também. que foi eliminado na Série D. Ganha também. Tem contrato e vai pra outro clube, e vai indo, e ganha-se muito mais do que qualquer trabalhador. Então tem o ônus, Eu tem o discordo, bônus, eu discordo totalmente. tem o jogador ônus de time pequeno é mais difícil. Eu discordo. mas Eu discordo, Carlão, Eliel. mas o jogador tem premiação, tem bicho. Quanto que recebe um cara que joga no Iguatu? Você acha que ele recebe 40 mil por mês? Mas é igual em todas as profissões, Lupe. Você tem profissão em que o cara ganha 50 mil reais e profissão que o cara ganha R$1.000, ué. Não, tudo bem. Só que a diferença é que um jogador que ganha 2, 3 mil tem uma vida muito mais tranquila de um trabalhador que ganha 2, 3 mil. É isso que eu tô querendo dizer. Só que o contrato desse profissional que joga, por exemplo, num time pequeno de Ele não quarta tem muita divisão, ele não tem ele segurança, não tem né? segurança. O contrato dele vai até agosto. Mas aí em se nenhum passa, emprego vai renovando, vai renovando, nenhum vai emprego renovando. CLT você pode dizer que você tem segurança. Tá, mas você tem garantias Não dá. que te dão um pouco mais Mas de o tranquilidade. jogador é registrado, ele Ou tem a- seguro-desemprego, as- ele tem FGTS, ele tem todas essas questões de lei. Também não é tão, entre aspas, zoado dessa maneira. Não, eu acho que tem... Eu acho que a gente não- tá eu não olhando tô- para um mercado muito pequeno. Mas eu não tô criticando o calendário. O calendário do jeito que, Não, eu que tô- você fala, que Não, tipo mas assim, isso tem eu tô- que ter. Eu tô concordando que tem que ter. Eu tô criticando quem acha que o calendário brasileiro é um excesso. É um negócio muito pesado pra vida de atleta. Gente, e vamos pegar a profissão porque falam assim, não pode comparar o cara que fica no escritório com o cara que tá trabalhando lá. Pega então aí um pedreiro, um ajudante de pedreiro que trabalha 8 horas por dia batendo laje e por aí vai. Mas tem situações que a gente, por exemplo, que nós falávamos na semana passada, a situação do Flamengo, que foi o caso que chamou a atenção por causa daquele jogo lá na Bolívia e a maneira como os jogadores do Flamengo terminaram o jogo e depois teve o menino do Nacional. Eu acho que em algumas situações, você pega um jogador do Flamengo, tudo bem, ganham muito, né? Um jogador do Flamengo, é a maior potência do futebol brasileiro. Só que mesmo eles ganhando muito, eu acho um calendário que arrebenta. Eles são seres humanos. Mas eu tenho um... Ganham, claro, ganham muito bem, mas mesmo ganhando Desculpa. bem, são caras que eles não O são meu máquinas. comentário, Carlão, vai em cima do que você falou. Mas e o campeonato estadual sem os grandes? E os grandes? Mas o jogador do time grande ganha 1 milhão, velho. Ganha 300 mil. Um menino que acabou de subir da base pro profissional ganha 100 mil, 150 mil por mês. E sabe o que ele tem que fazer? Nada. Porque em muitos casos o cara não consegue nem terminar uma faculdade por conta desse atropelamento que nós temos de tirar um garoto que deveria, que nem disse o Abel, né, ter que ir pra Disney ou estudar e tudo mais. Não, já tá indo pra Europa, já tá indo pra não sei onde. Então o cara às vezes não tem nenhuma formação e já ganha 500 mil, 300 mil por mês. E aí o calendário é pesado. Você sabe qual é o staff de um jogador? Como é a eu acho vida que de um jogador? independente do O cara quanto come ganha- bem, dorme bem, descansa, tem os melhores equipamentos, os melhores planos de Não, saúde. sim, mas eu acho que independente Não. do que o cara ganha, eu acho que também tem o lado humano, eles não são máquinas. Tudo Tem, bem, o cara tem joga um no lado humano, Flamengo, ele tem concordo. todo um aparato. Só mas que o staff que ele tem é muito Sim, maior do que sim, um cara que tá lá sim. todo Mas dia, esse- todo esse dia. recorte aí, o que é?
2%? Nem não, isso. Mas Nem é o isso. recorte que vocês não estão entendendo. Claro que quem tá no mundo corporativo e também ganha 50, 100 mil reais por mês, também tem uma vida assim. Só que o cara que tem um salário menor, que é o que vocês não estão entendendo, tem uma situação de vida bem menor do que um jogador que ganha 5, 10 pau por mês. É isso. Eu vivi os bastidores de um time de futebol. O atleta é tratado como um atleta em excelência. Sim. Então, assim, e a vida é muito... claro, tem o jogo, tem o treino, perfeito, mas tem muita coisa também em comparação com o trabalhador normal que é mais vantajoso. Você fala que tem muita mordomia, né? Podemos dizer assim. Não vou chamar em mordomia, porque, como você disse, o cara é máquina. Sim. Não é máquina, ele precisa descansar, precisa recuperar. Sim, que é a profissão Só dele, que ele é um o que ele atleta. tem à disposição dele pra isso é muito maior do que qualquer trabalhador. Ele come no horário, ele dorme no horário, ele tem os melhores hotéis, ele tem a alimentação ali feita por um nutricionista, ele tem o café da manhã, o intervalo, um lanche, ele tem tudo. Tudo. Isso eu tô falando de time de Série A3. Time de quarta divisão. Aqui no estado de São Paulo, eu tô você falando pega isso, uma que são estrutura os times onde você vai encontrar caras com 3, 4, 5 mil reais. O jogador não põe a mão no bolso pra comer, pra nada, porque ele tem alimentação no clube, ele tem tudo mais, e o que ele ganha é livre, o trabalhador não. Então nós temos Mas eu não muita sei, diferença. eu acho que é um assunto que vale o debate, mas eu ainda acho que, por exemplo, você pega um jogador do exterior, esse assunto que o Lupe levantou aí, eu acho o cara não encara o calendário brasileiro, velho. Eu acho o calendário muito apertado, os caras ganham bem, tudo, mas é um calendário que ele puxa, ele é puxado. Tanto é que chega agora, todo jogo você tem um cara estourando, do Botafogo, aí perdeu o Cuiabano, o Flamengo perde o jogo toda hora, perde Mas jogador porque toda hora. não são máquinas, concordo. Corre 10, 11, Sim. 8, 5 quilômetros por jogo. Nesse ponto eu concordo, Carlão. A gente pode rever um pensamento de calendário, porque não são máquinas, mas querer dizer que isso prejudica ou que o time grande fica estafado, aí entra naquilo que eu te falei. Se você soubesse a estrutura por trás de um time grande... O jogador não faz nada, ele só tá joga. louco. O cara Mas que joga. você- Agora você falou a frase que eu queria ouvir. Ele Jogador não faz nada, ele só joga. O jogador do Palmeiras, É do isso. Flamengo, do Corinthians, ele não precisa faz ir nada. longe, não. Um Mas jogador do pra- Primavera, um jogador do Pra Capariano, um reduzir jogador... o estadual, o calendário, você acabaria com os estaduais? Jamais, Não. jamais. Estadual é a nossa tradição. É a mesma coisa de você querer acabar com as eleições tirando os prefeitos. Entendi. Não funciona. O estadual é a nossa Até tradição. que, enfim, a gente concordou. O estadual é aquilo que mantém a paixão pelo Ah lá, vai futebol. embora, ó. É igual também, o estadual não pode Delícia. acabar, mas o time grande, ele precisa participar, porque pra nós do interior, o time grande, ele é essencial. Isso eu concordo. E é gostoso de acompanhar. Eu concordo, é Mas, gostoso gente, de acompanhar. Eu sou estadual. Eu tenho muito pensamento em relação... Eu já expus isso aqui, não discordo de vocês, cada um tem a sua opinião, mas a minha opinião é que a vida de um jogador que ganha um salário mínimo, ela já é superior a um trabalhador que ganha um salário mínimo. Tô sendo honesto com vocês. Tá bom. E não tô entrando na Assim, questão... com relação aos- Eu não tô entrando na questão que o atleta tinha que ter mais Tá muito estrutura, sério tal. Eu não tô entrando nessa questão. Eu tô dizendo que quando a gente fala em calendário, a gente tá esquecendo um trabalhador que trabalha 6 por exemplo, por 1 se você e pegar ganha um, o mesmo se salário você mínimo. pegar um jogador do Sertãozinho, que não vou falar dos grandes, vou pegar o Sertãozinho, Por ganha que o 5 mil. Sertãozinho? Não, que o Eliel trabalhou lá, ele sabe. O cara ganha 5 mil, aí você pega um pedreiro que ganha 5 mil, o cara do Sertãozinho... Tem uma ele vantagem, uma tem qualidade de vantagem, vida sim, muito aí eu melhor. entendi, sim. Muito melhor. E aquilo que eu falei, tem puxada, é isso e tal, mas o cara não paga comida, É. não paga onde dorme, não Mora paga no a hotel, energia, ônibus fica bom. em hotel, viaja o tempo todo bom. Mas isso é uma coisa cultural. Tudo bem, que foi perfeito, mas eu não instalado tô no futebol reclamando. brasileiro. E isso também faz parte O que eu digo... do porquê o Brasil não ganha mais nada. O que eu digo é em relação à questão de querer passar a mão na cabeça, ao calendário. Principalmente de time grande, Carlão. Time Principalmente de time grande. Verdade. O Chaibe pode dizer melhor que eu. Chaibe, como que é o centro de treinamento Nossa, do mãe, Palmeiras? Tá louco, velho. Um dos melhores do mundo. E os caras ainda têm um apartamento dentro do centro do sozinho. Palmeiras só pra eles. Dorme sozinho. Com videogame, televisão, tudo à disposição. E o cara ganha 1,5 milhão por mês, velho. É, de excelência, realmente. Nutrição balanceada também. Os jogadores acabam até dormindo lá, fazendo 2 treinos de manhã, ficam por lá mesmo, não precisam nem voltar para casa. E acaba sendo realmente bastando bastante estrutura para os jogadores, que eles têm que render em campo também. Mas, por outro lado, também eles convivem com muita pressão também, né, Eliel? Pressão de torcida, pressão da própria imprensa também, pressão por resultados. Mas a pressão tem em tudo quanto é lugar. Se eu acho que o mestre de obra não se sente Exato, tem que pressionado entregar a pelo engenheiro, obra, tem que entregar a obra. Ó, se não entregar, mas não tem uma mas torcida choveu, em fala assim, cima. mas o que nós vamos fazer? Só que a diferença, Chaibe, é que quando eles se sentem pressionados demais, ele pode pegar o jatinho de um amigo ou pagar uma primeira classe e ir pra Dubai.
que pra Ou se não Nova tem York... psicólogo no clube também. Tem né? um monte de psicólogo. O trabalhador que depende, ganha um salário mínimo, não consegue pagar um plano de saúde, tem que depender de um psicólogo do SUS. E aí a gente sabe as filas, que poderiam ser menores, mas nem em todo lugar é também, enfim. Mas é essa a diferença. Nós estamos comparando pessoas que têm uma qualidade de vida excelente com um trabalhador normal. Então também não dá pra passar a mão na cabeça, não, porque pro jogador estar em campo num sábado à tarde, ele teve uma sexta com café da manhã maravilhoso, um descanso no hotel de acordo, um jantar maravilhoso, um cafezão no sábado de manhã. Então vai devagar. E às vezes o trabalhador, para pegar 6 horas, 8 horas, precisou de trânsito, precisou disso, daquilo outro, para poder chegar no local de trabalho. Aliás, o café da manhã é a melhor refeição, né? Não sei isso se aí é vocês você que tá concordam, dizendo. mas assim, um café da manhã No hotel é a mais caprichado, aguardada, pelo amor de Deus. Aqueles pães diferentes, Salsichas. aquelas geleias, aqueles ovos mexidos, pães especiais com presunto, queijo. Aí você... Salsicha no molho. salsicha no Nossa, molho. meu Deus Foram do céu. Aí você vai tomar 4 temporadas ao que eu virei. Não perdi até hoje isso aí, porque a única diferença é que eu não jogava. Os caras comiam tudo isso aí e perdiam. Eu não jogava e o que virou? Quando ganhava, ainda quando ganhava tinha um Pelo bichinho, amor de a Deus. latinha no busão. Ele deve ter ficado uns 5 anos como assessor de certidão. Mais, né? 4, 5, 4 não anos. lembro. Agora, e nesse 4 foi período de engorda. Agora, pra emagrecer, Pô, vai já demorar era, uns esquece. 40. Sai, né, cara? É impressionante, Esquece, você não perde sai. nem a pau. Mas essa é a diferença, É muito cara. E difícil, não, e velho. fora, eu vou falar a verdade pra vocês. O café da manhã não é melhor? Eu Pode vou falar contar a a minha verdade. experiência pra vocês. Conta vai. pra gente. A Conta gente essa saía, experiência gostosa. a gente saía, tinha o café da manhã, que vamos supor, vai jogar em São Paulo num domingo de manhã. Certo. Opa. Eu vou contar depois do repórter. Mas aí vou não contar. dá. Pede pro pessoal... Repórter CBN. Terça-feira, 3 de setembro de 2024. O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou que a ordem de prisão da Justiça venezuelana contra o opositor Edmundo Gonzalez é muito preocupante. Amorim disse entender que a decisão é a coisa errada a se fazer. O ex-chanceler também afirmou ser inegável que haja uma escalada de autoritarismo no país vizinho, mas reforçou que o Brasil espera uma solução pacífica para a crise política na Venezuela. As falas de Amorim foram concedidas em entrevista à agência Reuters. Ainda com relação à política venezuelana, os Estados Unidos estudam aplicar novas sanções políticas contra autoridades do governo do país sul-americano em resposta ao resultado da eleição presidencial em que Nicolás Maduro disse ter conseguido a reeleição. O resultado segue sendo contestado pelas autoridades norte-americanas. O brasileiro Renato Leite, diretor global de privacidade do X, informou nas redes sociais que vai deixar o cargo após quase 5 anos na empresa de Elon Musk. O desligamento ocorre em meio à suspensão da plataforma no Brasil. Na publicação, Leite afirmou que vai tirar um tempo de descanso antes da próxima empreitada. O brasileiro Matheus Evangelista garantiu a medalha de bronze na final do salto em distância na categoria T37 para paralisados cerebrais na Paralimpíada de Paris. Essa foi a terceira medalha do atleta em Jogos. Ele também levou um bronze em Tóquio 2020 e uma prata na competição no Rio em 2016. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35. Boa tarde para você, Mário Quintino. As informações das estradas, por gentileza.
Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da Campinas Mogi. Na alça de acesso para a rodovia Dom Pedro, a gente trouxe essa informação ontem até, Eliel. Teve um tombamento de um caminhão para quem vai acessar Dom Pedro e seguir em direção de Jacareí. Então, atenção pela Campinas Mogi. A lentidão começa na altura do quilômetro 114, a altura do Alphaville, aqui em Campinas, na pista sentido Mansões Santo Antônio. A previsão de retirada desse caminhão da alça de acesso da Campinas Mogi para Dom Pedro é por volta das 10 da noite, então atenção aí pela região. Sentido contrário da Campinas Mogi, tem movimentação intensa, mas por enquanto sem ponto de parada para quem vai em direção de Jaguariúna. E também atualizando uma outra situação para quem vai em direção da capital paulista, a Bandeirantes já é o melhor caminho pela Anhanguera, trânsito intenso na altura de Jundiaí. E a gente comentou mais cedo também na programação sobre um incêndio que acontece em uma área de mata no Rodoanel, na altura de Osasco. Então, atenção também para você que vai utilizar o Rodoanel para seguir em direção da região metropolitana de São Paulo e também do litoral. Esse incêndio, segundo informações da Artesp, ele até já foi controlado, mas ainda tem atendimento da ocorrência e pelo menos 5 quilômetros de lentidão na passagem por Osasco. Atenção, então, também aí pelo Rodoanel. E esse é um dos pontos de queimada na região, né, Eliel? Então, reforçando sempre esse alerta para os nossos ouvintes, se você está passando na rodovia, viu aí de fato algum incêndio, alguma fumaça, já diminua a velocidade exatamente para evitar qualquer tipo de acidente. Eliel. Perfeito, obrigado pelas suas informações, meu nobre Mário Quintino. Você volta já já, tá bom? Dentro do ponto final, porque queremos também atualizações das estradas e do trânsito no fim do dia, aqui na Central Brasileira de Notícias. More a 3 minutos do Shopping Galeria. O Sensia Galeria tem apartamentos de 2 e 3 dormitórios, varanda gourmet e lazer premium. Acesse meusensia.com.br. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Pode deixar anotado aí na sua agenda, porque sábado, às 6 da noite, tem o duelo entre Vôlei Renata e Guarulhos, pelo Campeonato Paulista. Terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece no ginásio do Taquaral e com transmissão do Globoesporte.com Campinas e também aqui da CBN. O BRT estava praticamente parado. O Dário entrou e depois da pandemia botou o BRT para andar. Quem usa economiza até 30 minutos, mas eu sei que o transporte está longe do ideal. Por isso, eu estou fazendo a nova licitação para mudar 100% a frota de ônibus. E o Terminal Ouro Verde fica pronto agora em outubro. O Careca é a certeza que essa mudança vai continuar. Com os outros, tudo pode parar. Vai arriscar? Coligação Campinas do Lado Certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
4 horas e 40 minutos, de volta com o história. nosso Arena CBN. Cadê o Fábio Scheibe, hein? Olha lá, Fabião. Agora apareceu. Histórias do mundo da bola. Histórias real. Alexandre Cruz, boa tarde, moçada. Boa transmissão, um abraço. Alex da Vila Carrão. Fernando Fonseca, cadê o Cabelo? Atestado de novo? Desse jeito, Eliel perde o campeonato de absenteísmo. O que é absenteísmo? É de abstenção, né? Que não, acho que é absinto, não é de beber? É de beber. Se for do Cabelo é isso aí mesmo. Ah, sim. Maria Inês de Bragança. É isso aí, Eliel, você está certíssimo. O Cabelo tá fazendo uma média de 2 km por litro. Boa tarde, pessoal. Eu não sei o que vocês estavam conversando, mas na dúvida o Eliel tem razão. Fernando da Vila Industrial. Esse é meu fã. Esse aqui. Ô, Fernando, esse é o pessoal do seu lado. Eu vou mandar uma caneca pra você da CBN. Ah lá, depois reclama que a gente fala que é a turma da Brinde, né? Aí o Alexandre, pô, tem que dar uma pro Alexandre. Tem que dar uma lá pro Jardim Europa, pro Alexandre Nova do Nova Europa. Enxergo muitos comentaristas reclamando sobre calendário, mas os próprios jogadores não reclamam. Se reclamassem, poderiam procurar um emprego normal. Poderia citar teto salarial e contratar mais jogadores para rodar o elenco. Foi bem o cara aqui, hein? Foi bem. Mais jogadores, obrigatório rodar o elenco. Gostei, hein? Eu acho que ele foi bem. Tô com o Eliel, quase não vem mais. Quando vem, vai no ponto. Quase eu não venho? Isso. Pô, quase, tô aqui a semana inteira já, velho. Você vem ou não? Não, peraí, mas vamos falar do hoje. Tá. Amanhã Deus pertence. Passado é passado. Presente é presente. E o futuro, a gente sabe que é sem Eliel. Problema de calendário é elenco expressinho do São Paulo também. Lembram? Não verdade. O Expressinho chegou a jogar duas partidas no mesmo dia, o São Paulo. Exato. É isso mesmo? mesmo. Sim. Foi o ano que caiu? Década de 90, não. Foi em 94. Caiu que ano? Caiu em 90, né? 90, 91. Então São Paulo caiu. Eu não entendi caiu, tá. a mensagem que o ouvinte mandou aqui. Será que foi só eu que passei mal de dar risada quando fui assistir o filme Debi Lloyd? Rogério de Sorocaba, eu não entendi a referência. Será que é pra gente? Eu acho que não. Nós estamos em 4, então seriam os Exato. Trapalhões, né? Não Debi Lloyd. Ou lembra daqueles... Ou o Quarteto Fantástico. Ou os Batutinhas, né? Os Batutinhas. Fazia assim, ó. Alfalfa. Pessoal, será que vão voltar o jogo São Paulo e Fluminense? Agora que foi constatado o erro de direito prejudicando o São Paulo? É o Jonathan, não é? Não volta. Eu acho que o único erro que o Jonathan é do Jonathan lá, porque ele mandou de manhã, não tem erro de direito. Guarani perde hoje. Coritiba sai com a vitória de Campinas. Um efusivo abraço para os melhores do programa Arena e uma boa tarde pro Eliel. Alexandre do Nova Europa. Aê, Alexandre! Cara, ó, ele é hater do Eliel, mas ele acompanha a gente diariamente. Mas se for pra acompanhar desse jeito, não precisa. Não, pode acompanhar. Que isso. Emerson César, porteiro de Campinas. Grande Emerson César. Milton de Montemor mandou mensagem aqui pra gente. Boa tarde, esse jogo foi em 95, Guarani e Paraná, 1-0 Bugrão. Banda Eva. Mandou aqui, corre o risco, hein? Parece que zedou o caldo aqui pra mim, hein? Sugestão para não moer o atleta de futebol brasileiro é diminuir o tempo de jogo para 30 minutos com 1h15 de intervalo. Concordo. Porque aí dá pra fazer os breaks tudo tranquilo. Tem um projeto aí que falam que projeto não, um assunto em pauta é 30 minutos, mas parando o cronômetro. Ah, né? não, aí pra não. evitar as ceras. Ó, o ouvinte mandou uma foto aqui na rodovia e falou: quero ver um jogador de futebol enfrentar um trabalho de empilhar um carro desse, ó. Mas aí nem comentarista. Mas é perigoso. Tá louco, rapaz. Perigoso, não pode. Se o Cabelo faltar amanhã, vai pedir música no Fantástico? E hoje dá-lhe bugre. Pelos sarcófagos antecipados, a tendência é essa. E se você for contar a quantidade de atestado, dá pra ele pedir um CD inteiro. Ó quem mandou a música, ó que traíra. Nossa, Mauricião! Mauricião. Aliás, hein, Mauricião, você sabia o sarcófago, o Cabelo ele tem medo de você. Sabia o sarcófago, matou. Ele. Boa tarde, amigos. Não sei se comentaram, mas no final de semana o Paulista de Jundiaí subiu de divisão. Ricardo aqui. Bossi, falamos sim. Saiu das trevas. Colorado, né? Foi em cima do time do Lupe aí. O Paulista subiu em cima de quem? Eu não acompanhei o fim de semana. o Lobo Vermelho. 3-0 pra cima da Inter de Bebedouro. Quanto pra foi? que dar uma Quanto ênfase foi, no 3-0? 3-0. Ah, vai dormir. Lá no- Quanto que lá foi na Água Arena Santa do e Palmeiras lá no Campeonato Paulista? Lupe. Mas
fique tranquilo, sorte no amor, né? Paulista foi pra 4ª divisão agora? Foi pra 4. Não, ele foi pra 1ª divisão. Porque a 1ª divisão é dividida em 4 séries. Ele saiu do limbo e agora tá só no lodo. Cara, o Paulista, velho, campeão. Não, mas eu não admito Mas, ó, a Inter de Bebedouro em casa toma 3 pra a 0, gente mas falar, tudo bem, ano que vem Volta a gente vai voltar. o dia de um jogador de futebol. O dia de um jogador de futebol pré-jogo. Pré-jogo. Sertãozinho quem? Nacional? Não, vamos falar outro time. Time A contra o time B. Vamos ver então, time A contra o time B. Ou não, vamos time C contra o time D. Pode ser. Mas por exemplo, esses jogadores da Inter de Bebedouro aí, por exemplo, não tem essa rotina que você tem até melhor, agora, né? Se você quiser saber. Só que aí eu vou te falar uma coisa, o campeonato começou em maio, janeiro, fevereiro, março, abril, eles ficaram sem emprego. Não, claro que não. Se o campeonato começa em março, ele em fevereiro já estava contratado treinando. Não tava? Tava. A Inter não tem dinheiro pra pagar. Pode ter certeza. Eles contrataram na última semana. Bom, vamos lá. Então, vai. A vida de um jogador de futebol. A nossa discussão é o jogo, domingo, 10 da manhã na Rua Javari. Tá bom? Tá bom. O time sai do interior de São Paulo, tem que chegar antes na capital paulista. Ele faz um café da manhã no sábado, por volta das 8 da manhã. Vai pro estádio. No estádio, no vestiário, tem fruta, maçã e banana e suco à vontade. À vontade, com isotônico. Eles vão treinar ou isso é pra viagem? Eles vão treinar. Chega lá, treinam, tem energético pra reposição à vontade e aquelas coisinhas de... A pastinha? Pastinha de carboidrato. Gel de carboidrato. Isso. À vontade, durante o treino, à vontade. Termina o treino por volta das 11 da manhã. Vão pra casa, almoço livre. Então é 2, 3 proteínas, mais massa, que são atletas e tudo mais. Entram na viagem, tá programada para sair 12:30, 1h da tarde. Dentro do ônibus, cada um recebe um kit de alimentação. O que vem nesse kit? Pão, com presunto, queijo e um pão com patê de atum, essas coisas. Nossa. Banana, maçã, guaraná zero, iogurte e também a barrinha de cereal, a famosa. Tá. Kit desse. 3h30 de viagem, do interior até a capital, chega no hotel por volta das 5 da tarde, faz ali aquele que ele falou, tirar o ônibus das costas, né? Tira o ônibus das costas, com muita água, energético e tal. 7 da noite, pontualmente. 6h30, 7 da noite, a janta. A janta é uma janta mais pensando no corpo do atleta. Carboidrato e proteína de frango, no caso. 10 horas da noite. Lanche. Aí o lanche salgado, uma coisa mais à vontade, com refrigerante zero e tudo à vontade. Tá. No outro dia, o jogo é às 10, 7 da manhã pré-eleição. Café da manhã e pré-eleição. Café de atleta, mas com muitas outras coisas. E no café da manhã tem macarrão, filé de frango e a salsicha que você falou aí. Por quê? O jogo é às 10, então o cara tem que estar bem alimentado. Ele chega no estádio por volta das 9 da manhã, fruta à vontade. Isso. Melancia, suco, laranja, maçã, banana. Beleza, termina o jogo independentemente do resultado. Por volta de 1 da tarde, para numa churrascaria. Coisa boa. Churrasco à vontade. E se ganhar, tem Se ganhar, tem direito à água de cachoeira. É isso. E aí chega pra voltar dentro do ônibus, mais um kit daquele da ida. Tá. Mesmo que o cara foi numa churrascaria. Mas pode mudar o patê de atum? Pode ser um patê? Pode mudar. Eu não gostei de Quando chega na cidade de destino, no interior, à noite, janta. Antes de ir pra casa? Muita gente que não é casado, que mora no alojamento, janta. Mesmo alguns casados também jantam e vão pra casa. Mas jantam. E quem fica na casa ou no alojamento do atleta, 10 horas da noite. O lanche. E assim é todo dia. Não só a véspera de jogo. É todo dia. E ainda pra quem vai pro quarto no hotel, tem o frigobar abastecido pra noite inteira. Então é essa, assim, a vida de atleta, ela não é só um mar de pesadelos. Eu vou falar uma coisa aqui que... Não, o paralelo que você fala, comparar um jogador que ganha 5 mil com um trabalhador normal, a do atleta, ela tem mais regalias, mas também em virtude da função dele também, né? No meio de toda essa comilança tem alguém que trabalha mais que o atleta, que é o intestino grosso e o delgado, né? Porque o que recebe de alimento... É muito. É uma barbaridade. Assim, eu não teria condição, porque eu não ia sair da casinha. Mas os caras perdem muito também. Vamos ser honestos. Um jogo 10 da manhã, o treino já perde muito. Não, um jogo domingo, 10 da manhã, intensidade. Porque no treino, aquela esticada, você não precisa ir nela, né? Você poupa. Não, mas aí já diria o futebol, outro. Não. No jogo, treino não. é jogo é guerra. No jogo, você tem jogador que perde 2, 3 quilos, que é cara, pra mais. O Bruno Henrique, né, que deu um tiro, o Hulk uma vez pesou, ele perdeu 5 quilos em um jogo. Em um jogo.
Então, assim, o cara tem que estar bem calçado. Tem que estar bem calçado, tem que estar muito bem alimentado. Nós não estamos criticando isso, não. O cara tem quanto melhor poder ter uma vida de atleta. O seu pensamento eu entendi. Mas que o cansaço atrapalha. Tá louco. O Flamengo é um exemplo. Sabe o que eu acho mais legal também? Quando o você jogo é à noite, vem um Nossa, entregador esses de das pizza. 9h30. Chega um entregador com umas 20 pizzas Dentro empilhadas do vestiário, aqui, ó. Dentro do verdade. vestiário. Nossa. Sem contar que eles comem lá dentro e se sobra, a galera ainda leva Ô, pra Lupe, casa. Aí era o meu caso. E aí por isso que eu virei Entendi, isso. você tá com essa Você tartaruga convive na mais barriga. com essa rapaziada. Alguns clubes é obrigatório você comer no vestiário. No vestiário, porque senão o cara não come. Aí depois O cara vai não embora come. pro cara jantar ainda. Bom, vamos ouvir alguns áudios antes da gente Vamos falar do lá. jogo do Bugrão. Tem desfalque o Bugrão, Lupe? Não. Não tem. E o Coxa? Coxa, Eu não tô- Jonathan... tem que ver lá na pera aí, CBN Curitiba. Tem, claro Jonathan tem. Gomes, o Sebastian Gomes. Sebastian volante. Gomes tá fora. Até o fim do programa ele acerta. Ele falou Jonathan Caleri. Eu pensei que ele ia falar Jonathan o nome, Gomes. Eu pensei que ele ia falar o nome da tenista que vai jogar com a Bia. Mas vamos lá. Vai aí, meu Boa cara. tarde, meus amigos do Arena. Tudo atrapalhado. Somos assim E aí, o mesmo. que vocês acharam dessa janela de transferência que fechou ontem? Foi meio... Achei fraquinhas, hein? Eu também achei. Essas contratações desses times aí, fraquinhos. Ou os times estão quebrados ou estão satisfeitos com o Não, tão elenco. Eu quebrado achei muito mesmo. fraquinho. O que vocês acharam Uma aí? veneziana, né? Abraço, amigos. É. André de Campinas. O Botafogo eu acho que foi mais forte, né? O Botafogo trouxe. É muitos impressionante a inserção de jogadores da América Latina no futebol brasileiro hoje em dia, né? Já tinha bastante antigamente, mas eram os grandes clubes que contratavam. Hoje em dia tem jogador argentino pra tudo que é lado. Eu vou falar pra você, Chave, eu perdi a conta, eu já não sei quem é quem mais. Você pega um time como também o não. Fortaleza, o Fortaleza só tem gringo, cara. O Atlético Goianiense também agora. Verdade. O Atlético Goianiense tá na lanterna, contratou, foi o time que mais contratou junto com o Botafogo, 8 contratações nessa janela. Maioria de cara da América do Sul que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Carlão falou uma coisa outro dia aqui na redação que eu concordo. O Grêmio tá cheio de estrangeiro e assim, cada jogo Eu que não tem conheço eu não ninguém sei mais. quem que é. O Atlético Mineiro também. O Cristaldo pra mim era aquele do Palmeiras, não é outro, né? É O outro. Internacional também. Só é gringaiada aí. O Cristaldo do Palmeiras foi contratado pelo São Bernardo, pra você ver que tá Ai. expandindo até também o leque aí dos jogadores para esses times alternativos A também. palavra leque, ela é introduzida na frase, ela dá peso. O Fábio Carrega. Charles tá vivendo uma fase espetacular. Fala, galera do Arena. E se propôssemos o seguinte? É. O clube, ele pode escrever o time principal em 2 competições. E uma terceira, quarta competição, joga com o time B. Bela observação, Um time hein? sub-20, por exemplo. Então, Bela mas aí que observação. tá, vai colocar o time sub-20 em qual? Para São Paulo, tá no Brasileiro, na Sul-Americana, na Libertadores e na Copa do Brasil. Vai escrever qual? As 3 são pesadas. O Atlético Paranaense começou a fazer isso no Campeonato Paranaense, né? Ah, um sim, no tempo estadual, atrás. pra time grande, acho que vale. Chegou na Mas decisão agora- e você mescla, né? Mas agora a federação não permite mais, tem que expor jogadores, os principais jogadores. mas né, aí que você vai- acaba estádios desprivilegiando também. torneios, né? Teve que colocar em regulamento porque tava virando sub-20. Tava virando sub-20 e outra. Campeonato Paulista pra jogar, os caras recebem uma grana pesada, viu? Fala, moçada da CBN, beleza? E aí? Meu, no dia do biólogo, tô achando que vocês comeram muita planta. Que é isso? Que discussão sem pé nem cabeça. Chamou a gente de lagarto, hein? Mas tudo bem. Boa tarde, amigos do Arena JP de Moraes. Ô, JP. Esse irlandês aí do São Paulo, né? Vai ter problema de adaptação. Ué, mas por quê? Vai ser difícil de se adaptar à cerveja brasileira, que é bem mais fraca que a deles. Você pensa num povo manguaceiro, esse tal de irlandês. Um abraço, boa semana. Será? Eu nunca bebi a cerveja irlandesa, mas falam isso mesmo. mesmo? Falam Mas que ele é da Irlanda do Norte, né? Ah, Ele não é da não, Irlanda. não. Se fosse da Irlanda do Sul, a gente... Mas, ô Chaibe, eu não sei se você sabe, Irlanda do Norte e Irlanda é a mesma coisa, viu? Não é. Ah, Tem pelo duas, amor né? de Deus, velho. Ah, não, eu vou pro intervalo agora. Claro. Será que dividiram, não tá sabendo? Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas.
dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Ai, 4 horas e 56 minutos. Põe esse último que eu mandei, por favor, Nilson Belisário. Esse último no ar aí, ele é o melhor. Esse último é o melhor. Quer ver, ó? Vamos ouvir. O último. Rapaziada, o cabelo caiu na armadilha do Lupe e do Eliel, né? Aí, ó. Que falaram que o padre começa a beber 8h30 da manhã. Aí ele foi... Na sexta-feira vocês falaram isso, né? No domingo ele foi inventar de beber às 8 da manhã e parar às 8 da noite, aí. O organismo velho deu revestrez, né? Por isso que agora é 6 dias de atestado. Não tem carcaça foi que aguenta. Desafiar o padre? Haja litro de óleo pra poder filtrar isso aí. Cara, 8 da manhã. Não, e assim, vamos ser sinceros, o cabelo ele já tá ali uns 60%, porque tem gota, as dobradiças já não funcionam mais. Aí ele resolveu ir a pé pro estádio, calibrou antes de ir, no estádio e na volta. Lá é liberado, né? Retornou. Não, liberado não. Parece não que. É? Não é liberado, não. E aí o que acontece? Mas ele toma na porta. Troca o barco. Toma na porta. Perde o jogo. Perde o jogo. Ali viu você fazer. Perde o jogo. Perde o jogo. Pior de tudo, e volta a pé, Chaibe. Papete. De papete ainda. O Guarani vence hoje, Carlão? Vence hoje. Acho que o Guarani vence. Jogo difícil. O Coritiba vem aí pra engatar a 4ª vitória consecutiva, mas o Guarani vive um bom momento. Essa paralisação acho que atrapalha o ritmo de competição, mas a confiança tá em alta. Alan Al já tem um time, né? Hoje a gente já sabe falar até porque o time do Guarani. Esse dá Alan pra vencer. É o Al. É o Al. Faz bom trabalho. É grande isso. Alan Nossa. Al. Alan Vai ser o cara aí Al. pra recuperar o Guarani. Tem que vencer e vai vencer. O Guarani vai perder, vai ganhar e quebrar Cuidado. essa sequência de jogos aí, né, Chaibe, do Coxa? Eu acho que esse tempo parado vai ser ruim pro Guarani hoje, viu, Miguel? Acho que o Zicou. Coxa tá mais Zicou. competitivo. E Tô achando que vai dar um empate hoje, infelizmente. Coração ituanense. Não. Queria que o Bugre ficasse Deixa mesmo, eu contar mas um negócio aqui. tô Ontem, eu complicando. acho que o Guarani vence. Ontem eu tava assistindo o Sport Ituano. 3x2, 3x2, jogaço. Cara, aí que... Lembra do Guilherme Lazzaroni que jogou na ponte? Guilherme. Você tava assistindo o jogo? Não. Teve um lance... A bola tava fora da área, bem pertinho do escanteio. Que jogo é esse? Sport Ituano lá na Arena Pernambuco. Ele foi... O jogador foi tentar dar um drible, ele tava na corrida, a bola pegou no braço dele e saiu, o árbitro pegou a falta e deu cartão amarelo pra ele. O VAR não me chama. Chamou? Chamou pra Mentira. falar possível expulsão. O comentarista, eu acho que era o Dani Moraes que tava e o outro não lembro. Dani Moraes faz os jogos. Falou, gente, a bola bateu na mão. Se o jogador do esporte dá o drible, ele teria condições de jogo. Mas a bola tava fora da área, lá perto da bandeira de escanteio. Verdade. O VAR chamou, falou assim, vai dar uma conferida, porque na minha opinião era pra ser expulso, hein? Nossa. Aí o árbitro foi no VAR, olhou, ficou 5 minutos. Voltou e manteve a decisão de campo. Boa. Cartão amarelo. Cara, o Fica VAR caçando tá... pelo em ovo. Pelo amor de caçando Deus. pelo em ovo. Tá louco.
O problema não é o VAR, o problema é a pecinha, ainda mais no Brasil. Ó, se não abrir, não vai dar tempo, hein? Ah, por favor. Ontem eu fiquei nervoso com isso. Foi só o cabelo não ver que foi... O ouvinte falou que ano que foi? 1990. Já pode ir pro vídeo matou. direto pra quem tá... Aperta o Paraná e quase faz com Fábio Augusto, mas Edinho Baiano salva em cima da linha. O que dá mesmo resultado é jogada ensaiada. Djalminha toca para Anderson, que é derrubado na área por Claudinho. Pênalti. Djalminha cobra no meio do gol, mas faz. 1-0 Guarani. Esse cara que fez o gol aí, camisa 10, ajudaria hoje? Ah, esse nos meus tempos aqui de Campinas, eu acho que é o melhor que eu vi. Você não tem o nome do ouvinte que falou Guarani 1, Paraná 0? Não lembro, eu vou procurar aquilo. 3/9/95. Pô, mas como que ele matou? Não foi o Mauricião? Não foi. Narciso, Poxa. Anderson, Sangalete, depois Renato Carioca, Amaral e Júlio César. Fernando, Valdeir, Fábio Augusto e Djalminha. Fernando Diniz. Fernando Diniz, 95. Alex... Treinador já? Não, jogador. Jogador. Alex e Luizão, depois Fabinho, técnico Pepe. O Paraná jogou bem nesse jogo. Perfeito. Guarani e Coritiba, Carlão. Guarani vence. Scheibe. Técnico do Paraná, do Luxemburgo, hein? Cortado o Scheibe aí, mas vai, Slupe. 1-1. O Guarani vence. 3-0 pro Bugrão. Pode me cobrar. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800